Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? A gente continua na nossa busca aqui pelos principais destaques dos campeonatos estaduais, né? A gente já falou sobre o Matheus Moraes, que inclusive é um jogador que a gente sabe que interessa ao Atlético. A gente já falou sobre o João Vitor do Guarani, que pra mim é um craquinho. Agora a gente vai falar sobre um jogador que eu defino como inconsequente, muita capacidade de gerar situações de uma forma quase que irresponsável. Então vamos fazer aquele velho esquema. A gente faz o react primeiro do jogador em mais um conteúdo patrocinado pela Bplay. E depois a gente traz alguns pontos sobre a capacidade desse jogador, o encaixe que esse jogador ele tem no time ou ele teria no time do Atlético, né? Obviamente, caso virasse um reforço para o nosso querido Furacão. Então vamos dar uma olhada, soltando aqui para vocês. Primeiro lance. Lembrando, né? Só contextualizando que o jogador é o Max, atacante do Sampaio Corrêa, foi um dos grandes destaques que a gente teve aqui no Campeonato Carioca. Jogada em transição do Sampaio, Max pega a bola, quase faz o gol. E vocês percebem, né? Pelos jogadores que eu tô trazendo, eu acho que o Atlético precisa desse jogador com mais capacidade de atacar profundidade, tá? Ponto. Eu acho que o Atlético precisa desse jogador com mais capacidade de chegar numa condição de finalizar através da corrida. Corre, chuta, corre, chuta, corre, chuta. E acho que o Max é um cara que tem essa capacidade, como a gente pôde ver nesse lance aí. Vamos ver em outros, né? Aqui foi uma assistência dele, meio sem querer. Mas foi uma assistência, né? Ó, novamente. Ataca a profundidade pelo lado, usando o corredor lateral, pisa na área, mapeia quem está chegando de trás. Capacidade de associação, boa batida do centroavante lá. Mas olha como é a agilidade com passe, não é só a velocidade. Ela ataca o espaço, mas também o entendimento de qual é a melhor opção. Famosa tomada de decisão, né? Ó, olha como ele já explode aqui, tá? Olha como ele já explode desde o cenário defensivo aqui. Passe em profundidade para o outro lado, recebe essa bola, tá? O passe foi para o outro companheiro, ele recebe a bola dentro da área. Ele poderia bater com essa perna que ele domina. Poderia, inclusive seria a ação mais fácil. Mas olha o que ele resolve fazer. Olha o refino técnico do jogador quando a gente percebe. O corte acontece, o goleiro sai. E ele é tão ágil que o goleiro fica no meio do caminho e já dá condição para ele bater. Em outros cenários, em outros jogadores, eu acho que o goleiro conseguiria abafar. Mas nesse caso, não. Ele se posiciona numa forma assim que ele dribla o zagueiro e antes do goleiro chegar, ele já consegue a finalização. Outra bola. Sampaio atacando por esse lado, o Max aparece aqui no lado oposto. Sempre entrando em condição para finalizar, faz o gol. Esse lance aqui eu acho muito interessante, tá? Esse lance aqui eu acho muito interessante. Eu quero pegar desde o começo desse lance aqui pra gente mostrar a inteligência do jogador. Olha, olha como começa o lance. A marcação colada no Max, tá? A bola tá aqui no lado de esquerdo, a marcação colada no Max. A bola chega aqui no corredor central, passa por um, o outro chega aqui, ganha dividida, o lateral fixa. Ele abre, ele gera amplitude aqui para ter mais espaço para estar em condição de finalizar. Recebe essa bola com espaço, faz a finalização, o zagueirão tira em cima da linha. Aí a gente vai ver um golzinho de cabeça também. Não é a principal característica dele, mas é interessante, o golzinho de cabeça. Esse lance também é muito maneiro. Olha como ele já parte. Olha o entendimento dele que ele é esse jogador de velocidade. Vamos rever a jogada desde o início. Ó, aconteceu o corte. Aconteceu o corte, ele já parte. Ele já parte. Já parte que nem um louco. Vê o companheiro atacando profundidade, faz o passe perfeito para botar o companheiro em condição de finalizar. Então é aquilo que eu falo para vocês. A capacidade de associação de um jogador talvez seja o principal índice de desempenho que a gente precisa levar em consideração. O jogo é muito coletivo. Então se traz um jogador que não tem esse lado coletivo, fudeu. Ó, 1 contra 1. Tá num cenário de 1 contra 1, com espaço aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Até esse momento, o marcador ele tá perdido. O marcador não sabe se ele vai trazer para dentro, se ele vai levar para o fundo, ele mantém a bola muito perto do corpo. Ó, ele dá um indício, vou trazer para dentro.
O marcador se posiciona para bloquear ele. Ele sempre mantém uma boa distância do marcador, limpa o outro jogador, ele prevê a ação desse jogador aqui do carrinho, entra numa condição de finalizar. Aí o goleirão dá uma baita ajuda também. Esse lance é interessante, ele atacando as costas do lateral quase faz o gol. Olha esse lance contra o Botafogo. Jogada em profundidade pelo corredor externo, faz o corte, limpa a jogada, serve o companheiro. Baita assistência. Esse lance também aqui é muito bonito. Olha o drible, cara. Olha a capacidade de 1 contra 1 do moleque. E assim, é o drible mais assistência, né? Não é só o drible. É importante deixar isso claro. E novamente, mais um gol do Sampaio, que foi surpresa do Campeonato Carioca nesse sentido. Trouxe esse pênalti de cavadinha aqui só pra mostrar a personalidade do moleque. Esse lance aqui também é bom, ó. Vamos voltar desde o início, rever o lance de cavadinha. Esse lance aqui, ele começa pressionando o zagueiro adversário. O que acontece? O zagueiro adversário erra. O centroavante recebe a bola e ele já tá aqui atacando espaço para pisar na área. O que acontece? Dribla o goleiro. Traz um pouco de refino técnico para finalizar a jogada. O gol sai, golaço. Para terminar, mais um gol. Batida no cantinho. Então, assim, quais são as minhas considerações sobre o Max? Puta, o Max não é tão talentoso quanto o João Vitor, por exemplo. Mas o Max, eu acho que ele é um jogador que ele joga muito fácil nesse jogo de transição e ele consegue transformar muito cenários que o time tá sofrendo, tá sendo pressionado, em cenários de ataque pro próprio time. Ele sai muito do 8 pro 80. E isso que me chamou mais atenção no jogador. Às vezes você tá com a bola no campo de defesa numa jogada completamente, assim, morta, que não vai gerar muito perigo, mas numa enfiada de bola, o Max transforma essa jogada na jogada mais perigosa do mundo. Então dá pra dizer que o Max ele conhece o caminho do gol, seja pra dar uma assistência, seja pra fazer uma finalização. E óbvio, tem qualidade quando essa bola chega no último terço, mas o perigo que ele cria de forma tão rápida me chamou muita atenção, como foi, por exemplo, um lance contra o Bangu. Ele domina a bola no meio campo, dá 2 cortes na marcação, faz o cruzamento, gol. Então, assim, esse jogador que eu acho que a gente precisa. E volto a dizer, um jogador que eu acho que para um cenário de Série B é muito interessante você ter no banco de reservas. Eu não vejo, por exemplo, o Max sendo um titular, mas eu vejo o Max com uma capacidade física muito grande de entrar num jogo num comportamento, por exemplo, um pouco diferente do Leozinho. O Leozinho também é esse jogador de 1 contra 1, mas um jogador mais agressivo, mais agudo, que vai estar mais na condição de finalizar, vai estar mais na condição de atacar a profundidade. E acho que, assim, uma alternativa legal para você ter ali no lado direito, porque Velasco e Leozinho são mais de associação, são mais de toque, são mais de construção. Esse cara mais agudo e esse cara que tem gol é importante. O cara que tem gol, bicho, ele precisa ser muito valorizado. Ainda mais quando ele tá nesse cenário de ser descoberto aí. Porque em muitos momentos a gente precisou de gol e a gente tinha muito ali só o Luiz Fernando concentrando essas ações de gol. Quando você tem um destaque de campeonato estadual que te oferece drible, te oferece associação e ainda tem essa facilidade para finalizar, ainda tem essa facilidade para entrar nessa condição de estar levando perigo para o adversário através da finalização mesmo, puta, eu acho que a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Ano passado, lembrando que o Atlético foi um dos times que mais criou, um dos times que menos finalizou com sucesso. Então acho que isso tem também um preço muito grande no nosso rebaixamento. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.